Bem, gente, eu quero começar essa aula com a citação de uma encíclica de São João Paulo II, Encíclica Redemptoris Mater, que na verdade esse trecho que eu vou falar, ele já é uma citação, por sua vez, do Vaticano II. Diz exatamente assim, ó: a Igreja sabe e ensina, com São Paulo, que um só é o nosso mediador. Olha, quem aqui já foi interpelado por protestantes? Eu, por exemplo, a minha família inteira basicamente é protestante. Então eu estou acostumado com esses embates desde a tenra idade. E uma das coisas que os protestantes batem muito com relação à nossa posição de católicos em vista da Virgem Santíssima é que a Escritura diz claramente que há um só mediador entre Deus e os homens. Está lá na Escritura e batem nisso com muita força. Por que é que eu quero começar essa aula com essa citação? Porque é o seguinte: a Igreja diz claramente, ensina com São Paulo, que um só é o nosso mediador. O que a gente vai ver aqui é que essa passagem, a maneira protestante de interpretar essa passagem, ela é completamente antibíblica, inclusive. Totalmente antibíblica. Porque a Escritura inteira narra a intercessão, narra a mediação, inclusive após a vinda do nosso Senhor, pelo próprio São Paulo. O próprio São Paulo fala isso. Então nós vamos ver como toda essa questão que os protestantes têm com esse versículo, ele é completamente deslocada, na verdade. E mostrando como ela é deslocada em si, nós vamos ver qual a real interpretação dela. Então vamos lá. A que passagem esse documento, essa encíclica de São João Paulo II se refere? É aquela passagem que está lá em 1 Timóteo 2, 5, 6. É conhecidíssima, vai subir aí para vocês e me acompanhem. Diz o seguinte: porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou como resgate por todos. Ótimo, aí você me pergunta: Pedro, isso aí já não encerra a questão, não? Como é que a Escritura diz que há um só mediador e você vem me dizer que a Virgem Santíssima, ela media a nossa relação com Deus? Ora, esses versículos dizem isso. Mas o versículo imediatamente anterior, o versículo 1 diz o seguinte, ó. Paulo diz assim: acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ora, o que é que Paulo está dizendo aqui no versículo anterior a ele falar que é um só mediador? Que nós, eu, você, todo mundo, nós devemos fazer preces, orações e súplicas por todos os homens. Minha gente, no momento em que eu peço a Deus, por exemplo, nosso indefectível cinegrafista aqui, ele chega antes da gravação e diz: Pedro, ó, aconteceu isso, isso e isso, estou passando por essa e essa situação. Beleza. Eu chego em casa, termino aqui, vou para casa, antes de dormir, eu peço a Deus por ele. Faço: ó, Senhor, Edmilson, assim, 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 assim. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um papel de mediador. Eu estou me colocando entre Edmilson e Deus. Eu estou mediando a relação entre Edmilson e Deus. O que é que Paulo está dizendo quando ele faz assim? Façam orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Aliás, isso é um dever de caridade. Na verdade, todos nós crescemos com esse instinto cristão de orar uns pelos outros, desde criança. Ore pelo... Quem aqui nunca, no escolinha, ore pelo seu papai, pela sua mamãe. Desde criança nós somos incutidos dessa mentalidade, de que é bom, é um dever nosso, rezar uns pelos outros. Ora, o papel de rezar uns pelos outros é o papel da mediação. Então, claramente, nós vemos que São Paulo está falando de coisas completamente distintas. Uma coisa é a mediação que ele diz que é única de nosso Senhor Jesus Cristo.
Outra coisa é esse tipo de mediação que ele mesmo pede que se faça e diz que é agradável a Deus, de rezarmos uns pelos outros. Então, o primeiro ponto aqui dessa aula. Existe essa mediação que Paulo disse que é única e exclusiva. E existe um outro tipo de mediação que é dever e que é própria de todos os homens e que é agradável a Deus. Ou seja, são duas coisas completamente distintas.